Fala galera, seja muito bem-vindo a este canal. Me chamo Bruno, estou fazendo um curso de teologia. O que eu for aprendendo durante o período desse curso, eu quero estar compartilhando aqui com vocês através desse canal. É o meu primeiro curso de teologia, então estou bastante animado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa a sua dúvida. Eu acabei quebrando meu braço e aí estou em recuperação. O banho que tá dando para dar uma adiantada já nas aulas. Eu tô quase no fim do primeiro módulo. E o tema de hoje que eu queria estar compartilhando com vocês é sobre hermenêutica. E o que é a hermenêutica? A hermenêutica é a arte de interpretar. É a ciência que o pregador precisa para estudar as escrituras. Uma ferramenta que o pregador tem para estudar o texto, estudar a Bíblia. E nisso não cometer erros, não cometer heresias para as outras pessoas. Em relação a ensinamentos também de nós cristãos mesmos, não pregamos, não vivemos normalmente, não sermos enganados por aqueles que usam as escrituras para se aproveitar dos cristãos, para se aproveitar da nossa fé. Um dos pontos que eu queria trazer para vocês é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aquilo como eu falei já, sobre se não deixar ser enganado. Ouviu alguma pregação, se você viu pessoas falando algo que você acha que é contraditório com a Bíblia, pesquise. E aquela pessoa também que você tem muita confiança, que fala algo, você tem que pesquisar, tem que saber se aquilo é verdade mesmo, saber o contexto da passagem. Então é muito importante você estar apto a entender o que aquela pessoa queria falar, se queria lhe enganar ou se realmente queria compartilhar o Evangelho. E a Bíblia, ela foi escrita há muito tempo atrás. Se formos olhar o sentido realmente literal, o que está ali no dicionário, muitas dessas palavras, muitas dessas frases vão perder o sentido por conta dessa palavra. Isso é uma das coisas que a hermenêutica traz. Ela dá ferramentas para você pesquisar o sentido daquela palavra dentro daquele contexto, dentro daquela frase. Porque não adianta nada você ler a Bíblia, ler aquela passagem, não entender por conta de uma palavra, todo aquele texto, toda aquela estrofe, todo aquele parágrafo perde o sentido e você vai estar deixando de conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra dele por causa de uma palavra só. Uma das coisas que eu aprendi também foi que o diabo ele foi a primeira pessoa a interpretar a palavra de Deus. Calma aí que não foi a Bíblia. Deus deu uma ordem a Adão e Eva sobre não comer da árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas só que aí Satanás, que é astuto, pegou o que Deus disse e transformou em engano. Pegou aquele texto fora do contexto e falou assim, opa, não é bem assim. Deus deu uma ordem, o diabo ele pegou e colocou de outra forma. E é isso que muitas das vezes acontece hoje com falsos pregadores, falsos profetas, pessoal aí que usa da Bíblia, usa a teologia, usa de enganação com os nossos irmãos, com os cristãos, para se aproveitarem e fazerem aquilo que eles querem, no que está em seus corações. E a hermenêutica traz isso muito a sério, traz esse ponto de você realmente entender o que é a palavra de Deus e não cometermos aquilo que Eva cometeu, de pegar aquilo que Deus realmente fala e aplicá-las em nossas vidas. Não deixar que Satanás ou pessoas que são usadas por ele nos desvie do caminho, nos desvie da ordem que Deus nos deu. Isso é muito importante, porque se de uma palavra não conseguimos entender o contexto, muito menos de uma frase para entender o contexto. Então, nós temos que ter isso em mente, temos que ter isso em nossos corações, de pegar um livro, pode ser um livro pequeno mesmo, um do Novo Testamento, que é mais fácil de entender, procurar o contexto daquilo, o contexto histórico, o que estava passando naquele tempo, para quem foi escrito aquela carta, para quem foi escrito aquelas ordenanças, aqueles conselhos, realmente investigar aquilo que Paulo escreveu, que outros discípulos escreveram. Nós temos que entender o sentido de cada palavra, de cada frase, de cada passagem que está na Bíblia, para que nós
venhamos conhecer mais a Deus, conhecer mais dele e fazer ele conhecido. E é esse um dos motivos que eu estou fazendo esse canal, que é para fazer Deus conhecido. Não buscando interesse próprio, interesse em mim, mas sim em ficar a Deus, em fazer Deus conhecido, conhecer mais Ele também. Isso acaba me enchendo também, porque compartilhar a palavra de Deus, isso vai fazer com que minha fé cresça, isso vai fazer com que Deus cresça. E justamente vou estar fazendo o ID de Deus. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com alguém, mande para pessoas que você sabe que querem aprender mais de Deus, querem acompanhar também essa minha caminhada e vamos juntos nessa.